Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o poder da oração, tá? Como isso nos ajuda a nos aproximar e nos conectar com o nosso Pai, né? Com Deus, com Jesus, ali, com o Espírito Santo. Mas antes de iniciar, quero avisar que esse é o penúltimo vídeo que eu vou estar gravando. Hoje eu vou falar sobre o poder da oração. E semana que vem vai ser o último, tá? Eu vou falar sobre as promessas de Deus em nossa vida, né? Foram 16 vídeos até o momento que eu gravei. Falei sobre bastante coisa, perdão, bastante coisa mesmo, tá? Espero que algum desses vídeos tenha te ajudado em algum momento. E vou deixar para Deus guiar aí o que Ele espera de mim aí pro próximo ano. Vamos ver se Ele queima meu coração para fazer algo. Mas esse é o penúltimo e semana que vem vai ser o último, beleza? Sobre o poder da oração, então a gente vai falar, tá? Antes eu quero ler um trecho aqui da palavra. Fica em Jeremias 29:12, tá? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Legal, né? Aí, pessoal, eu quero contar, quando eu comecei a frequentar a igreja, não tinha nem me batizado ainda, tá? Teve um momento ali que começou a acontecer vários problemas, não na minha vida, mas com pessoas que eu tenho um certo relacionamento, tá? Um foi tio, mãe, amigos e 2 amigos, tá? E eu lembro que numa pregação ouvi algo de que a gente devia fazer jejum e orar por essas pessoas, né? Quando elas estivessem passando por dificuldade e tudo mais, né? E eu lembro que eu fiz um propósito de 4 semanas de jejum para essas pessoas, né? Eu falei, vai ser 4 semanas não, tá? Desculpa. 4 segundas-feiras, tá? Não é 4 semanas não, tá? Então, durante 4 semanas, toda segunda-feira eu ficava 24 horas de jejum, tá? E aí, foi difícil pra Dedéu, tá? Ficar sem comer não é fácil. Mas é algo que eu quero me aprofundar muito nessa questão do jejum, tá? Mas aí o que aconteceu, pessoal? Quando eu cheguei na última segunda-feira do jejum, no último jejum, eu, eu, eu sempre leio a Bíblia de manhã, né? Naquele período eu estava lendo, aí eu peguei, li a Bíblia, e aí quando eu acabei de ler a Bíblia, eu senti queimando no meu coração, falando o seguinte: você vai ter que, não é só o jejum que vai resolver o problema dessas pessoas que você está orando, você vai ter que orar por elas. Eu peguei assim, eu falei, cara, como assim eu vou orar por elas? Meu pai tá doido? E aquilo me incomodou de um jeito, porque eu falei assim, meu, como que eu vou orar por essas pessoas, né? Uma era minha mãe, outra era meu tio e 2 amigos meus. E cada um tava com um problema diferente, tá? E eu peguei, aquilo ficou me incomodando muito. Eu não tinha muita coragem de fazer aquilo. Eu com a minha mãe é católica, né? Eu, cara, como que eu vou fazer isso, né? E aí, né? Isso foi numa segunda-feira, daí na sexta-feira eu fui pro rancho. No final de semana a gente sempre fica lá no rancho junto, fica eu, meu pai, minha mãe, a Deise, as meninas. E aí naquele sábado à noite que eu tava lá no rancho, algo começou a me incomodar, meio que falando comigo assim, e aí, não vai orar pela tua mãe? E alguns dias antes,
eu tinha ido correr com o Leandro. O Leandro é o pastor da minha igreja, tá, pessoal? E eu falei pra ele, ô Lê, eu senti isso no meu coração, cara, mas e a coragem pra fazer isso? Aí o Leandro falou algo assim pra mim. Ele falou o seguinte, ele falou assim, Leandro, às vezes Deus tá te dando a oportunidade de abençoar a vida de uma pessoa e, cara, e você, por vergonha, às vezes pode não dar essa benção. E aí eu peguei, aquilo mexeu muito comigo, né? Aí eu peguei, eu falei, cara, eu vou fazer. Mas você falar eu vou fazer é diferente, né? E aí naquele sábado, o Espírito Santo começou a queimar o meu coração. E ele falou comigo, e aí, não vai orar pela tua mãe? E aí eu falei, vou tomar banho. Aí eu desci pra tomar banho. Aí eu tava tomando banho. Aí eu pensei comigo, né? A gente sempre quer, quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? Mas no final sempre vai acontecer do jeito de Deus, né? Aí eu pensei comigo assim, porque lá no rancho tava meu pai, minha mãe, a Daisy, todos eles na cozinha, né? Eu falei, daqui a pouco meu pai vai dormir, aí fica mais fácil, eu oro só com a minha mãe. E eu tava pensando nisso, aí o Espírito Santo falou assim comigo, não, você vai ter que orar na frente do teu pai. E aí, pessoal, eu peguei, acabei de tomar banho. Falei, cara, como que eu vou fazer isso? Aí eu subi lá em cima, na cozinha, né, no rancho. E aí, meu pai sentado, minha mãe, e a Daisy também. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, preciso fazer uma oração pra você. E a minha mãe se assustou naquele momento, né, porque o filho dela nunca tinha feito uma oração por ela. E, cara, eu fiz aquela oração pra minha mãe e foi uma oração bem curta, tá? Olhei pro meu pai baixou a cabeça. Eu dou risada até hoje. E... Mas aquilo ali foi a primeira vez que eu orei por uma pessoa. Foi bem marcante. Aí eu saí dali bem, bem feliz, né? Porque eu tinha conseguido fazer o propósito. Mas daí Deus falou comigo, você tem mais 3 agora. E, cara, as outras 3 não eram pessoas que eu convivia, né? Deixa eu fechar aqui que tá um pouco de luz aqui. E aí não eram pessoas que eu tinha convivia assim tão próximo igual minha mãe, né? São grandes amigos meus, um é meu tio, mas eu não tenho essa intimidade que eu tenho com minha mãe. E no final das contas eu orei pelos 4, tá? Pelas 4 pessoas. E foi muito difícil. Eu ligar para esses amigos meus e falar assim, cara, eu preciso orar pela tua vida. E um desses amigos meus amigos estava passando um momento bem difícil com o filho dele. E, cara, Deus fez um milagre na vida daquela família. Fez algo fantástico ali na vida do filho dele, sabe? Uma cura que, cara, até os médicos falaram no final assim, cara, tem alguém lá em cima que gosta muito do teu filho, sabe? Alguém lá em cima ajudou ele. Porque era uma situação bem complicada, tá? E aí a gente vê isso acontecendo, né? O que eu acabei de ler aqui, né? Falando o seguinte, né? Então vocês clamarão a mim. Desculpa, pessoal. Só deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E, cara, as orações que eu fiz para aquelas pessoas foram pequenas, bem pequenas mesmo, porque eu tava bem nervoso. Mas foi de coração, sabe? E a gente tem que aprender a fazer isso.
A gente tem que aprender a orar, a entender que, cara, Deus está ali disposto a nos ajudar, né? Nesse mundo atual, a gente quer resolver tudo pelo nosso, pela nossa força, pelo nosso braço, né? Às vezes a gente pensa que é Deus, né? Que a gente consegue resolver tudo, né? Mas é um peso muito grande esse de você querer ser o dono da sua vida, né? Porque, cara, várias coisas você vai conseguir resolver. Mas tem coisas, meu amigo, que só Deus vai conseguir fazer, tá? E aí, se você se acha que você é sempre uma pessoa independente, que, cara, Deus é balela, Deus não existe, o que eu tenho para te dizer é que vai chegar num momento que você não vai saber para quem pedir ajuda em alguma situação, e aí você vai entender que somente Deus mesmo para te ajudar. Que por mais que você tente, por mais dinheiro que você tenha, nada vai conseguir resolver. Tá? Eu vejo muitas pessoas que têm dinheiro, tem tudo, né? Tem carro, tem saúde, viaja, mas sempre tem um vazio. Esse vazio, pessoal, é Deus, tá? Porque você sai naquele final de semana, um final de semana maravilhoso com a sua família, e quando você volta para dentro de casa, todos os problemas voltam e você vê que tudo aquilo que você tentou fazer na força do seu braço, comprar com seu dinheiro, nada resolveu. E isso quem vai resolver é somente Jesus Cristo, pessoal. Somente Deus, ok? E pra gente conhecer esse Deus, né? Pra gente viver esse Deus que eu tô falando, esse é o principal, é o principal meio de comunicação com Deus, né? É a nossa oração, beleza? Então eu incentivo você a orar no secreto. Você não tem que orar para mostrar para os outros que você está orando, não, tá? Isso não alegra Deus. Você tem que orar, sabe, aquele momento seu com Deus. Tá começando ano 2024, cara. Coloca assim: eu quero conhecer mais a Deus nesse ano que está iniciando. Converse com Deus, pede para Deus se revelar para você. Você que não acredita nele, fala assim: Pai, Deus, se você realmente existe, ele não tem que te provar nada, tá? Mas quem sabe ele se revele e ele quebra esse coração do rei. Tira todo, como que eu posso dizer, tudo o que o mundo vem tentando pregar que Deus não existe. Quem sabe isso vem à Terra, né? Mas é isso, tá, pessoal? O nosso principal meio de comunicação com Deus é a oração. E a gente tem que aprender o seguinte: não orar somente num momento ruim, tá? A gente tem que ter uma cultura de oração. Isso eu falo e vocês podem pensar assim: poxa, Leandro ora muito, cara, eu tenho que melhorar demais, mas demais mesmo nessa área, tá? É algo que eu faço, mas eu tenho muito a melhorar nisso, tá? Então, comece a orar para Deus. E o jeito de você orar para Deus, pessoal, é a mesma coisa se estivesse falando com seu pai. Sem rituais, sem sequências, sem nada desse tipo, tá? Ali no seu secreto, reserva ali um tempinho para ele e você vai ver como que você vai começar a sentir a presença do Espírito Santo, coisas vão começar a acontecer na sua vida e esse canal de oração você vai ver que só vai abençoar a sua vida e não só a sua vida, tá? Aí é o principal, né? O Espírito Santo, quando ele começa
filho? O pai tá gravando vídeo. Ai, desculpa. O Espírito Santo, quando ele começa a te a ter essa comunhão com você, a gente fala que você começa a se encher e você começa a transbordar, tá? Transbordar, e as pessoas que estão ao seu redor começam a ver que você está mudando, que você tem outras atitudes que você no passado ia fazer de forma diferente, e isso começa a transbordar e começa a alcançar até as pessoas que estão ao seu redor, beleza? Então, não deixe de orar. Não deixe de falar com o nosso Pai. Pensa que assim, que quando você estiver orando, cara, você está falando com Deus, com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está fazendo esse link entre você e o nosso Pai. Beleza? Semana que vem é o último vídeo que eu vou estar gravando e eu vou falar dos planos, das promessas de Deus na nossa vida. Fica com Deus, te desejo uma semana abençoada. Tchau, até mais.